Paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Ismael. Esse é o terceiro vídeo do canal Retornando às Escrituras. Nós estamos aqui estudando os pré-requisitos para o estudo do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar o terceiro pré-requisito, que são noções do livro de Daniel. Então, irmãos, antes de iniciar o estudo, eu gostaria de deixar aqui algumas considerações, né? Primeiro, de que aqueles que acompanham o nosso canal, e mesmo aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, né, percebem que a qualidade dos vídeos não são tão boas, mas nós estamos procurando, né, estudar, aprimorar, no sentido de trazer para os irmãos alguma coisa melhor, né? Por exemplo, trazer os versículos na tela, trazer algumas imagens para facilitar o entendimento dos irmãos, mas o que a gente mais preza pelo canal é a questão do conteúdo, né? Então, para a gente, o conteúdo é algo principal. Mas, logicamente, que a gente quer melhorar, né? Trazer para os irmãos melhores informações para facilitar mais o entendimento dos irmãos. Mas, com o tempo, né, a gente vai melhorando mais a questão dos vídeos, né? Para que os irmãos possam ter um entendimento melhor, né, da palavra do Senhor, né? Porque tudo que nós fazemos para o Senhor, devemos fazer com excelência, né? Então, se Deus nos deu recursos para a gente poder melhorar a questão da comunicação e tudo mais, né? Então, nós devemos fazer nesse sentido, né? Então, essa é a consideração que eu queria deixar para os irmãos, né? Então, sem mais delongas, né? Vamos dar início aqui ao nosso estudo do livro de Daniel, né? São noções que eu vou trazer para os irmãos, né? Porque não tem como a gente dar um estudo completo do livro de Daniel, porque seria um estudo muito grande, né? E o objetivo aqui é somente dar noções para que a gente possa compreender o livro de Apocalipse, né? Eu pretendo, talvez, mais para frente, a gente estudar especificamente o livro de Daniel, mas, por enquanto, eu vou apresentar para os irmãos apenas noções, né? Para que os irmãos possam, né, ajudar os irmãos na interpretação do livro de Daniel. Então, irmãos, o livro de Daniel é um livro que nós temos que estudar ele sobre duas óticas. Sobre a ótica profética e sobre a ótica histórica. Então, nós temos que estudar, analisar também o conteúdo histórico que tem no livro de Apocalipse e também o conteúdo profético, não só para a nossa época, mas também para épocas futuras. Então, quando a gente estuda o livro de Daniel só sobre o ponto de vista histórico, nós perdemos muito daquilo que o Senhor quer falar conosco profeticamente. E quando a gente estuda o livro de Daniel só profeticamente, também fica uma coisa completa, porque a gente precisa da história também para poder ajudar no entendimento da profecia. Então, as duas coisas, elas têm que caminhar juntas. Então, o livro de Daniel, né, ele é um livro assim, relativamente bastante conhecido, né, pelos irmãos, pelo menos aquela primeira parte inicial, né, do capítulo 1, capítulo 2, onde Daniel, nós sabemos, ele estava ali em Israel, né, juntamente com seus 3 amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, estavam ali em Jerusalém. Houve a invasão por parte de Nabucodonosor a Israel. E essa invasão, Nabucodonosor levou cativo, né, Daniel e seus 3 amigos para a Babilônia. E a palavra de Deus diz que Daniel era uma pessoa formosa, inteligente, né, era sem defeito, ou seja, era uma pessoa nobre, né, uma pessoa que tinha um bom conhecimento, e era exatamente esse tipo de pessoa que Nabucodonosor queria para formar o reino dele. E essa era uma das grandes estratégias, né, que Nabucodonosor se utilizava para poder fortificar o reino dele. Os reinos que foram invadidos por Nabucodonosor, ele pegava exatamente essas pessoas mais sábias para compor o reino dele. Lá no reino deles, essas pessoas eram ensinadas, né, eram bem alimentadas, bem tratadas, né, não eram tratadas como escravos, ou seja, depois de um certo período, aquelas pessoas iriam servir o reino da Babilônia. E por causa dessa estratégia, o reino da Babilônia ele se tornou muito grande, muito poderoso. Exatamente por essa estratégia que Nabucodonosor teve. E nós sabemos que, certa feita, então, Nabucodonosor teve um sonho, né? E esse sonho, então, perturbou muita alma de Nabucodonosor.
Ele então chamou os seus sábios, os magos lá do império, para poderem dar a interpretação do sonho. Ou seja, os magos teriam que dar a interpretação e dizer qual é o sonho, né? Porque a palavra de Deus diz que Nabucodonosor tinha se esquecido do sonho. Então, aí o que aconteceu? Nenhum daqueles sábios, nenhum daqueles magos puderam, né, não só não puderam dar a interpretação do sonho, nem puderam dizer qual é o sonho. Aí Nabucodonosor então decidiu que iria matar todos os sábios, né, todos os magos ali do reino dele, inclusive Daniel estava incluído no hall, né, de pessoas que iriam ser mortas. E quando Daniel então soube disso, o que aconteceu? Daniel então pediu, né, tempo ao rei para que ele pudesse, né, dar a interpretação daquele sonho. Aí quando esse tempo foi concedido a Daniel, Daniel então reuniu ali com os seus 3 amigos, naturalmente eles tiraram ali um período de oração, buscaram a Deus, né? E Deus então deu a resposta para Daniel. Daniel então apresentou para o rei não só a interpretação do sonho, mas o sonho, né? Inclusive até alguns estudiosos eles entendem que no fundo, Nabucodonosor sabia qual era o sonho, né? Ele só não quis dizer porque ele estava querendo testar se realmente os sábios, os magos dele sabiam alguma coisa. Então, Daniel, então, né, depois de buscar a Deus, ele deu a interpretação do sonho para Nabucodonosor. E quando nós vamos lá no capítulo 2 de Daniel, a partir do versículo 32, diz assim: a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Então, irmãos, esse estudo então da estátua de Daniel, né, nós temos que entender os reinos que compõem essa estátua. Então, Daniel ele fala então para Nabucodonosor que a cabeça de ouro, né, era o Império Babilônico. Por que era o Império Babilônico? Porque era o império em que Daniel estava inserido, né? Ele estava inserido no Império Babilônico. E Daniel fala para Nabucodonosor: Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Né? É dessa forma que ele se expressa para Nabucodonosor. Ele fala para ele: tu és rei de reis. Né? Não fala que ele é rei dos reis, mas fala que ele é rei de reis. E aí, por que nós não entendemos por que é Babilônia? Por que não é Egito e Assíria? Porque o Egito e a Assíria foram os 2 reinos antes da Babilônia. Exatamente por causa disso, porque Daniel estava inserido nesse contexto. Então a cabeça de ouro ela começa então com o reino babilônico. Então nós temos que a cabeça de ouro era a Babilônia, depois nós temos os braços de prata, que era o reino medo-persa, o ventre e a coxa de bronze, que era o reino grego, e depois nós temos as 2 pernas de ferro, que era o Império Romano. Então essa era a composição, né, dos reinos na estátua de Nabucodonosor. Né? Então, irmãos, essa estátua de Nabucodonosor, então, ela representa aqui os vários reinos. Né? E, em especial, nós temos que nos deter exatamente no Império Romano, no último, né? Porque esse último reinado é que nos traz, vamos dizer assim, mais revelações. Então, nós sabemos que o Império Romano, ele se dividiu, né? Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, representando exatamente nas 2 pernas. Então, no ano de 476 depois de Cristo, né, a perna direita ela caiu, ou seja, o Império Romano Ocidental ele caiu porque o Império Romano Ocidental foi invadido pelos bárbaros. Então, ele caiu no ano de 476 depois de Cristo. E aí Constantino, né, o imperador Constantino, aquele imperador que se converteu ao cristianismo, né, e a partir do momento em que Constantino se
se converteu ao cristianismo, cessaram as perseguições, né? Então esse imperador Constantino, ele resolveu expandir o Império Oriental, né? Já que o Império Ocidental tinha acabado. Ele resolveu expandir o Império Oriental e conquistou uma cidade chamada Bizâncio. Essa cidade de Bizâncio, depois ele deu o nome para essa cidade de Constantinopla, que passou a ser a capital do Império Oriental. Então, essa cidade de Bizâncio, ela passou a ser Constantinopla, e muito tempo depois ela passou a ser a cidade de Istambul, né? É a mesma cidade de Istambul que existe hoje. E aí, mais tarde, no ano de 1453, houve a queda do Império Romano do Oriente, né? Esse ano de 1453 também é marcado pelo fim da Idade Média, né? Ou seja, a Idade Média termina exatamente nesse momento em que há a queda do Império Romano do Oriente, né? O Império Romano do Oriente ele é conquistado pelo Império Otomano. Esse Império Otomano, então, ele vai só terminar no ano de 1918, ou seja, próximo ali, né, à Primeira Guerra Mundial. Então, nós podemos deduzir o quê? Que da perna esquerda, né, vão sair os reinos islâmicos, né, porque o Império Otomano ele deu origem aos reinos islâmicos, e da perna direita os reinos do Ocidente. Essa informação é tremendamente importante para a gente, mano, porque essa daí provavelmente é a formação do reino futuro do Anticristo. O reino futuro do Anticristo ele vai ser composto de países do Ocidente e países do Oriente, né? Exatamente por causa dessa divisão, né, do Império Romano. E analisando ali a estátua de Nabucodonosor, nós vamos ver que os pés, né, os pés da estátua representam o Império Romano dilacerado. Por quê? Porque depois que o Império Romano ele terminou, né, não surgiu outro império, pelo menos na mesma magnitude do Império Romano, né? Então os pés hoje ele representam o Império Romano dilacerado, que é o contexto que nós estamos hoje. Então, se alguém perguntar em que lugar que nós estamos daquela estátua, então, hoje nós estamos nos pés da estátua. Então, hoje nós estamos ali nos pés da estátua. E os dedos, o que representam os dedos? Os dedos representam o Império Romano restaurado. Ou seja, os 10 dedos da estátua vai ser o Império Romano, né, que vai ser restaurado com a chegada do Anticristo. Então, aqueles 10 dedos representam 10 nações que vão se juntar ao Anticristo no futuro. Então, daí a importância, mano, nós conjugamos a história, né, com a profecia, né? Então, dá para a gente vislumbrar, né, a mensagem que Deus está querendo trazer para a gente, né? E lá em Daniel 2 também traz uma informação muito importante para a gente. Ele traz a informação a respeito daquela pedra, né? Aquela pedra que é lançada sem mãos sobre os pés da estátua, né? E aquela estátua ela é totalmente destruída e vira um grande pó, um grande monte. Essa pedra, ela é Cristo, né? O que vai vir então e destruir aquela estátua nos pés, né? Então nós temos a estátua que mostra então os 4 reinos, né? Nós sabemos o ferro, né? Que representa o Império Romano, que é nas coxas, mas ele vai até os pés, né? Nos pés é inserido o barro, que é o contexto que nós estamos hoje nos pés, né? Que é a mistura de barro e ferro, né? E os dedos, né, que vão representar o que? O Império, os 10 países que vão compor o Império do Anticristo. Então essa vamos dizer assim, a explicação, né, daquela estátua de Nabucodonosor. E aí depois nós sabemos que depois que Daniel deu a interpretação do sonho para Nabucodonosor, ele ficou ali, né, vamos dizer assim, muito tocado, né, por causa daquilo. Mas depois ele percebeu que essa pedra aí tinha algo de espiritual, né? Essa pedra que ia destruir a estátua tinha algo de espiritual muito grande. Então o que ele resolveu fazer? Resolveu fazer uma estátua de ouro. Então no capítulo 3 de Daniel, nós vemos que Nabucodonosor faz uma estátua toda de ouro. E essa estátua toda de ouro representa o quê? O Anticristo. Por que essa estátua de ouro representa o Anticristo?
Exatamente porque a estátua de ouro ela é formato de um homem, né? Nós sabemos que o anticristo ele vai ser um homem. E uma outra característica importante, né? Quando Nabucodonosor fez essa estátua, ele disse que essa estátua deveria ser adorada por povos, línguas e nações. O que vai acontecer quando o anticristo estiver aqui, né? O anticristo vai ser formada uma imagem, né? E aquela imagem ela vai ser adorada por quem? Por povos, línguas e nações. Ou seja, então essa imagem da estátua de ouro representa aqui, representa o anticristo. Então, visto o capítulo 2 de Daniel, a gente pula agora para o capítulo 7 de Daniel. No capítulo 7 de Daniel, Deus dá para Daniel 4 visões. Né? A primeira visão é a visão do leão. O leão, nós sabemos que o leão ele representa o Império Babilônico. Então, o leão ele representa o Império Babilônico. E lá a palavra de Deus diz que esse leão ele tinha 2 asas de águias. Né? Então, nós sabemos que o leão ele é considerado o rei dos animais, né? E a águia é considerada a rainha das aves. E diz que ele tinha 2 asas de águias. Por quê? Porque o reino de Nabucodonosor ele se engrandeceu muito, né? Exatamente essas 2 asas de águia mostram, vamos dizer assim, o crescimento do Império Babilônico. Mas fala que essas 2 asas foram retiradas. Ou seja, porque mais tarde o Império Babilônico foi conquistado pelo Império Medo-Persa. Então a gente vê então que a primeira visão é um leão com 2 asas de águia, representando o que? O Império Babilônico. Depois ele teve a visão de um urso. Esse urso representa o que? O Império Medo-Persa. E esse urso ele tem as seguintes características. A palavra de Deus diz que esse urso tinha 3 costelas. O que significa essas 3 costelas? Significa os reinos que o Império Medo-Persa conquistou. Ele conquistou 3 impérios, o Império Babilônico, o Império Assírio e o Império Egípcio. Ou seja, são essas 3 costelas representam os 3 impérios que o Império Medo-Persa conquistou. Outra característica desse urso, né? A palavra de Deus diz que ele se levanta de um lado. Ou seja, nós sabemos que o Império é composto de 2 países, né? Da Média e da Pérsia, né? Império Medo-Persa. Embora a Média ela tenha vamos dizer assim, surgiram primeiro, mas depois a Pérsia ela se acendeu depois, né, com muito mais poder do que a Média. Ou seja, a Pérsia ela se surgiu com muito mais força do que a Média. Por isso que fala que esse animal se levantou de um lado, né, mostrando o surgimento, né, com muito mais poder, vamos dizer assim, dos persas. Depois, né, vem o terceiro animal, que é o leopardo. Esse leopardo representa o quê? Representa o Império Grego. Quais são as características desse leopardo? A palavra de Deus diz que esse leopardo tinha 4 asas. Essas 4 asas do leopardo significa a rapidez com que o Império Grego conquistou o mundo. E nós sabemos que o Império Grego ele conquistou o mundo com muita rapidez. O Império Grego cujo titular era o Alexandre o Grande, né? O Alexandre o Grande ele conquistou quase que o mundo todo. Né? Embora ele tenha morrido muito cedo, morrido com 32 anos, mas mesmo com pouca idade ele conquistou uma grande parte do mundo. Então essas 4 asas representam o quê? A rapidez com que ele conquistou esses reinos. E fala também que esse leopardo ele tinha 4 cabeças. Essas 4 cabeças que significam as 4 divisões do Império Grego. Porque como Alexandre morreu muito cedo, o império dele foi dividido para 4 generais. Então essas 4 cabeças representam o quê? Os 4 generais de Alexandre, né, que assumiram o Império Grego depois da morte de Alexandre. E por último temos o 4º animal, né, que é a palavra de Deus que diz que é um animal muito terrível. Diz que ele tinha dentes de ferro e diz que tinha pés que esmagam tudo, significando a característica do Império Romano. O Império Romano nós sabemos que foi um dos impérios mais violentos de todos os que existiram, foi o Império Romano. Estou mostrando aqui exatamente a característica dele, né, que ele tinha dentes de ferro
e pés que esmagam tudo. E esse animal também, esse quarto animal, ele tinha algumas características. A palavra de Deus diz que ele tinha 10 chifres. Então esses 10 chifres, irmãos, são os mesmos 10 dedos lá da estátua de Daniel. Ou seja, esses 10 chifres também representam o quê? Os 10 países que vão compor o reino do anticristo. Ou seja, os 10 chifres são os mesmos 10 dedos lá da estátua de Daniel. Outra coisa também que diz desse quarto animal, diz que das 10 pontas vai sair uma ponta pequena. Diz que essa ponta pequena vai dominar sobre 3 reis, vai fazer guerra aos santos e vai vencer. Ou seja, dessas 10 pontas vai sair uma ponta pequena. Essa ponta pequena, então, é o anticristo. Ele vai dominar sobre 3 reis, fazer guerra contra os santos e vai vencer. Então, na realidade, o quarto animal, ele representa o quê? 3 reinos. O quarto animal, ele representa o Império Romano, representa também os 10 chifres, né? Que é o reino que vai aí se juntar com o anticristo, e representa o chifre pequeno, que é o anticristo. Então, o quarto animal, ele representa vamos dizer assim, esses 3 reinos. E falando especificamente do chifre pequeno, né? A palavra de Deus diz que esse chifre pequeno, né, diz que a boca dele falava grandiosamente. Então, que conclusão que nós tiramos disso? Que o anticristo será uma pessoa, né? Será uma pessoa inteligente, né? Será um orador inflamado, né? Um magnetizador de massas, né? Porque fala que ele falava com uma boca grandiosamente. E lá em Daniel, capítulo 7, versículo 8, diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, irmãos, o que nós vimos até agora, né? Nós vimos que em Daniel capítulo 2, o que ocorreu em Daniel capítulo 2? Nós vimos ali os 4 reinos, né? Que apareceram naquela estátua, né? Quais são os 4 reinos? Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E depois aparece o quê? Os pés, né, da estátua, que é o local onde nós estamos. Mostra os 10 dedos, que são os 10 países que vão compor o reino da besta, né? Nós falamos que esses 10 países são 10 países da perna direita, que é o lado ocidental, e os 10 países da perna esquerda, que é o lado oriental, né? Ou seja, serão países tanto do Oriente como países do Ocidente que vão compor esses 10 reinos. E mostra também lá no final a vitória de Cristo através do quê? Daquela pedra que vai ser lançada sem mãos e que vai atingir os pés da estátua. Veja que em Daniel 2 não mostra a questão do chifre pequeno, né? Só fala disso, só fala que no final essa pedra vai destruir a estátua. Mas quando a gente vai para Daniel 7, ele nos dá mais detalhes, né, da visão daquele sonho, né, daquela estátua de Daniel 2. Então nós vimos que Daniel 7 também foram mostrados 4 reinos, né? O leão, o urso, o leopardo e a besta, né? Aquele animal terrível, né? A gente vê que Daniel só mudou as figuras, né? Deus só mudou as figuras, né? E aparece aqui agora o chifre pequeno, né? Que se levanta entre os 10 chifres. E a palavra de Deus diz que esse chifre pequeno, ele faz guerra aos santos e os vence, né? E Deus acrescenta outra coisa, outra informação que não tinha em Daniel 2. Diz que esse chifre pequeno, ele faz guerra contra os santos e vence durante tempos e metade de um tempo. O que é tempos e metade de um tempo? É a mesma coisa que 42 meses, é a mesma coisa que 1260 dias, é a mesma coisa que 3 anos e meio. Ou seja, está se referindo que é a grande tribulação. Então vai ser o período em que esse chifre pequeno vai fazer guerra contra os santos e vai vencer. Mas ele traz uma outra informação, né? Por que esse chifre pequeno, por que essa guerra só dura 3 anos e meio? Por que ela não dura 4, não dura 3, dura 3 anos e meio? Porque a palavra diz que depois desses 3 anos e meio vem o oceano de dias.
Quem que é o ancião de dias? O ancião de dias é Cristo. Então, esse ancião de dias é a mesma pedra de Daniel 2. Ou seja, diz que vem o ancião de dias, né, e traz a vitória para os santos. Então você vê que esse ancião de dias que é Cristo é a mesma pedra que também é Cristo lá em Daniel capítulo 2. Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo por aqui, para a gente não confundir muito, né, para ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Nos próximos vídeos nós vamos estar dando continuidade, né, às noções aqui do livro de Daniel. Espero que os irmãos tenham gostado, tenham entendido, né? E se os irmãos puderem, né, façam comentários, né, comentam a respeito do que estão achando do vídeo, né? Podem também tirar eventuais dúvidas através dos comentários, né? E se você gostou do vídeo, né, eu peço que você deixe aí o seu like, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Porque nós vamos ter aqui estudos maravilhosos que vão poder trazer para a sua vida, né, um crescimento espiritual, a edificação da sua vida, né? Então, irmãos, nós vamos ficando por aqui, né? Não perca os próximos vídeos, onde nós vamos estar trazendo mais noções do livro de Daniel. E fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.